Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele e hoje nós daremos continuidade ao capítulo 7, que fala sobre as vanguardas europeias. Vamos começar então falando sobre o cubismo. Foi um movimento eminentemente francês. O cubismo surgiu em 1907 e tem como principais nomes Pablo Picasso, um nome muito conhecido, e Mondrian na pintura e escultura, e Apollinaire na literatura. A primeira obra cubista que vem a público é esse quadro, obra que não somente inicia o cubismo, mas também inicia uma revolução na arte. Observe os diversos ângulos simultâneos, então essa palavra simultâneos é bem importante. Esses ângulos eles são estabelecidos ao mesmo tempo, em que as figuras são demonstradas. Então aqui nós temos esse quadro de Pablo Picasso, né? Nós temos aí figuras que se dão ao mesmo tempo, né? E aí a simultaneidade de ângulos. Esse quadro deu início ao cubismo, né? Uma das tendências artísticas das vanguardas europeias. Veja o poema. Esse poema que é retirado de sua revolucionária obra Caligrames. O poema assume formas de pomba, de um esguicho d'água e de um olho. Então, olha só, nós temos aí, chama bastante a nossa atenção, não somente o conteúdo, mas também a forma desses poemas, né? Porque essa forma, ela vai assumir, por exemplo, aqui embaixo a gente tem formato de pássaro, né? Vamos agora falar sobre essas características, né? Integração dos diversos modos de arte. Então, no cubismo, artes plásticas e literatura misturam-se, fazendo com que poemas ganhem formas de figuras, que foi esse que a gente acabou de olhar, né? Fazendo com que poemas ganhem formas de figuras, como visto anteriormente. Realidade fracionada. A realidade é demonstrada em planos superpostos e simultâneos, com a intenção de demonstrar a totalidade do objeto, de todos os ângulos. Então, você consegue observar aquele objeto de diferentes ângulos. Ilogismo anti-intelectualismo. No cubismo, busca-se representar tudo aquilo que não provenha do racional. Daí a utilização de técnicas como o instantaneísmo e a simultaneidade. Linguagem nominal e caótica. Por que linguagem nominal? Quando a gente pensa em nominal, a classe gramatical que vem à nossa cabeça é o substantivo, né? Então, eu consigo colocar vários nomes e aí eu estou fazendo menção a diferentes coisas, né? Porque eu não estou qualificando, eu não estou formando frases, eu coloco vários substantivos. Então, eu tenho uma linguagem nominal e caótica, maior utilização de substantivos, que foi o que eu acabei de falar, aplicados caoticamente na intenção de demonstrar a ilogicidade e a espontaneidade de criação. E agora vamos falar então sobre o surrealismo. O surrealismo vai surgir em 1924 na França, no tenso período do entre-guerras, né? Então, a Primeira Guerra Mundial começou em 14 e terminou em 18, a Segunda começou em 39 e terminou em 45. Então, esse período entre uma guerra e outra é o período entre guerras, né? O seu líder foi André Breton, provindo do dadaísmo. O dadaísmo é uma vanguarda, uma das vanguardas mais polêmicas, né, que temos. Um exemplo de arte dadaísta seria, inclusive a que está no livro, né? É aquela em que a gente tem o banco e uma roda de bicicleta em cima do banco. Esse movimento é tido como aquele que, dentre as principais vanguardas, construiu arte. Os surrealistas distanciam-se do niilismo e procuram revelar uma realidade mais ampla ou superior, distanciada da razão, voltada ao sonho. Então, o onírico aqui vai ser bem importante, né? O onírico é esse ambiente do sonho. Então, voltada ao sonho, ao inconsciente, ao subconsciente. Diferentemente do dadaísmo, a arte surrealista busca a significação, porque o dadaísmo ele se afasta desse sentido, né? Uma pintura surrealista nunca é gratuita, sempre contém uma chave que nos revela algo por trás do aparente caos. Os principais nomes do surrealismo são Salvador Dalí, André Breton e Louis Buñuel.
Este é o criador do filme Um Cão Andaluz, que divulgou a arte surrealista. Vamos agora falar sobre essas características do surrealismo. Emancipação total do homem. Então, emancipação, né? Independência. Os surrealistas buscavam a libertação total, não somente no campo da arte, mas na vida. Era a tentativa de aproximação daquilo que simbolizasse o primitivo. Estudo dos sonhos e das formas não racionais do conhecimento. Influenciado por Freud, que é o pai, né, da psicologia, os artistas do surrealismo investiram no estudo da interpretação dos sonhos. Manifestaram em suas obras as imagens vindas da mais profunda subjetividade, que é o subconsciente, né? O transe e a hipnose também foram explorados. Veja esta pintura de Salvador Dalí. Então, gente, essa pintura aqui é bem canônica, né? Representa bem o surrealismo. Então, o nome é A Persistência da Memória. O que a gente tem ali, gente? Então, olha só, temos um relógio que está ali em cima de parece um tronco de árvore, né? Temos um outro relógio que está em uma posição que deveria, né? Parece que ele vai escorregar, mas ele não escorrega, né? Então, percebam que nós temos um ambiente aí todo onírico, né? Parece que o que nós estamos vendo não é possível, né? Se a gente for pensar logicamente, de fato não é. E depois, arte como ferramenta. Tanto a pintura como a literatura funcionaram como instrumentos, ferramentas de investigação do fantástico. E aí depois temos aqui a irrealidade. No surrealismo, há a acomodação, a junção de objetos incongruentes, causando um efeito inusitado, que é um efeito de estranhamento. Criam-se imagens extravagantes. Observe esta tela de Salvador Dalí. Então aqui nós temos uma imagem um tamanho bem desproporcional, né? Então aqui temos que causa, né, um efeito inusitado, que nos causa um estranhamento. Né? Percebam aí o tamanho das pernas, né? O tamanho do pé. Arte figurativa e arte abstrata. A arte abstrata tem seu grande desenvolvimento com as vanguardas, abrindo as portas da criação para as gerações seguintes. Por arte abstrata, o que seria, né? Essa arte entende-se a forma de manifestação que não busca representar ou retratar algo, arte figurativa, mas sim mostrar a essência de uma força, a força motora da constituição da obra. O jogo de cores sugestivo, a contraposição de formas geométricas ou não, e etc. Veja então a figura do realista, Gustave, primeira imagem, em comparação com a obra abstrata do pintor João Miró, é isso mesmo, segunda imagem. Então, a primeira imagem é do realista Gustave e a segunda vai ser de João Miró. Então, juntamente com Salvador Dalí, um dos grandes nomes do surrealismo. Certa vez, André Breton, o líder dos surrealistas, disse que Miró era o mais surrealista de todos nós. Então, nós temos aqui essa primeira imagem, né? Mulheres peneirando o trigo, uma sentada, né? E uma que está ajoelhada. E depois nós temos aqui uma outra imagem, o Carnaval de Arlequim. Então, temos aqui um quadro bem diferente, né? Bem colorido. As figuras têm formas bem distintas uma das outras. O azul predomina bastante aqui, né? O azul, vermelho. Temos ali a cor verde também. E depois, observe esta tela do pintor, também surrealista, René Magritte. Então, temos aqui uma mesma pessoa, né, que está sendo representada várias vezes, em alturas diferentes. Então, o nome se chama A Queda, né? E aí, gente, então nós falamos sobre essas vanguardas que faltavam. E agora vamos fazer alguns exercícios sobre esse capítulo. Então, temos aqui o primeiro exercício. Vamos lá.
Então, temos aqui Mona Lisa, né, que é conhecidíssima. Observe a versão da Mona Lisa do pintor dadaísta Duchamp e em seguida responda o que se pede. Então, o que a gente percebe de diferente aí na Mona Lisa, principalmente? A Mona Lisa está com um bigode, né? Vamos então para o exercício, para o enunciado. A expressão vanguarda foi adotada por grupos de intelectuais, artistas e escritores em fins do século XIX e princípios do XX, na Europa, ao proporem rupturas com a estética de períodos anteriores. Porque a vanguarda, né, as vanguardas europeias, elas tinham o objetivo de causar um espanto, né, de promover uma ruptura. Esses movimentos se tornaram mais conhecidos após a guerra de 1914 e 1918, em que se destacaram o expressionismo, cubismo, futurismo, surrealismo e dadaísmo. Tendo como base a obra de Duchamp, faça uma análise das principais características do dadaísmo e sua relação com o contexto histórico em que surgiu. Então, tendo como base a obra de Duchamp, temos que fazer uma análise das principais características do dadaísmo, que é uma vanguarda europeia que causou bastante espanto, né? E sua relação com o contexto histórico em que ela surgiu. Então, gente, olha só, o dadaísmo, ele surge, essa daqui é discursiva, né? Ele surge em Zurique, na Suíça, tem ligações com o surrealismo na rejeição do conhecimento racional. Rompe com o conceito da arte ocidental, despreza os suportes tradicionais, como, por exemplo, telas, livros, bronze, mármore, valoriza o caos, a desordem, a destruição, o transitório, o banal e objetos do cotidiano. Então, essas são as características. E qual foi o contexto? Então, olha só, Zurique, então temos o foco de refugiados no conflito de 1914 e 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Após o conflito, as propostas do dadaísmo se estenderam por diversas capitais europeias. Então, olha só, por diversas capitais europeias e também por Nova York. Clima de desencanto com o conflito, né? Clima de tristeza, né? Afinal de contas, foi uma guerra com proporções gigantes, né? Tanto é que é a Primeira Guerra Mundial. Se estenderam por diversas capitais europeias, Nova York, como nós falamos. O clima era de desencanto, né? De pessimismo com esse conflito. Clima de descrença dos valores ocidentais. Questionamento ao estabelecido, a exemplo do conceito de arte. E também tinha crítica ao mundo industrial. Então, nós temos aqui as características, né, do dadaísmo e também a relação com o contexto histórico em que ele surgiu. E agora vamos à questão número 2. Qual que foi, né, o movimento literário que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o futurismo e o surrealismo? Então, temos a letra A, foi o modernismo. Temos a letra B, foi o parnasianismo. Letra C, foi o romantismo. Letra D, foi o realismo. Letra E, foi o simbolismo. Então, olha só, gente. Quando nós pensamos aqui em uma linha do tempo, primeiro vem o romantismo, depois vem o realismo, depois vem o parnasianismo, depois vem o simbolismo. Ou seja, essas escolas literárias, elas aconteceram antes das vanguardas, né? Então, dessa forma, essas vanguardas europeias, elas influenciaram o modernismo, né? Então, o nosso gabarito é a letra A de amor. E aí, queridos, por fim, vamos fazer a última questão. Então, vejamos esse quadro. A gente tem que perceber, existem vários elementos que aparecem ao mesmo tempo, né? A gente tem que perceber o que essa imagem representa. Lá no fundo nós temos uma pessoa que parece que está assustada, com medo, né? Enfim, uma pessoa no chão. Vamos lá.
O pintor espanhol Pablo Picasso, 1881-1973, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista representa elementos plásticos identificados pelo: letra A, painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Letra B, horror da guerra, de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Letra C, uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. Então, olha só, nós temos ali formas geométricas, né? Entretanto, percebam, sem emoção e sem expressão. Letra D. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade observada pelo uso do claro-escuro. E temos a letra E. Depois não dá para voltar. Quando a gente vai para outro slide, não dá para voltar. Então, gente, nosso gabarito aqui vai ser letra A. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo painel ideográfico monocromático, que está enfocando várias dimensões de um mesmo evento, né? Renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador, né? Para que esse espectador consiga observar bem, né, essa imagem. E a letra E, né, que eu tinha falado, uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica livre de sentimentalismo. Então, queridos, por fim, nós falamos sobre o futurismo, sobre o expressionismo, sobre o dadaísmo, sobre o cubismo e sobre o surrealismo, né? Então, futurismo, com aquela ideia de velocidade. Eu falei para vocês que existe uma obra em que a fumaça, né, que é deixada pelo carro. Então, o que esse quadro representa? A velocidade, né, acontecendo na prática. Ou seja, esse carro já passou e o que ficou ali foi a fumaça deixada por ele, né? Então, nós temos o futurismo, a velocidade é muito importante nessa vanguarda europeia, né? Nós temos o expressionismo, que tem como a principal obra, né? Ou uma das principais é aquela intitulada O Grito, né? Uma maneira de, naquele quadro, a gente consegue perceber a expressão desse sentimento, né? Vários planos que se dão naquela obra. O dadaísmo, que é uma vanguarda bem revolucionária, né? O próprio nome significa, não tem significado, né? E aí a obra que aparece pra gente no livro é aquela em que há uma roda de bicicleta, né, em cima de um banco. E aí o cubismo, a presença de figuras geométricas, né, de figuras que se constroem ao mesmo tempo. E surrealismo, nós temos essa questão do subconsciente, dos sonhos, daqueles relógios que estão flutuando, né? Então, essa questão do consciente, do subconsciente, do mundo onírico, ok? E aí, queridos, espero que vocês tenham entendido. Na próxima semana, nós começaremos um novo capítulo. É sempre um prazer estar com vocês. Boa semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.